Olá, seja bem-vindo! Aqui você fica por dentro das notícias mais importantes da semana, com informações rápidas, confiáveis e atualizadas. Vamos juntos entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Gripe aviária no Rio Grande do Sul. Hoje em destaque, uma notícia que preocupa o setor agropecuário e a saúde pública. O Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. O foco foi identificado no município de Montenegro, marcando a primeira ocorrência da doença em aves de produção no país. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade foi detectado em uma granja de matrizes destinada à produção de ovos férteis. Cerca de 17 mil aves estavam alojadas em 2 galpões. No primeiro, todas as aves morreram, e no segundo, a mortalidade foi de 80%. As aves remanescentes foram sacrificadas como medida de contenção. Em resposta, o governo federal decretou o estado de emergência zoossanitária por 60 dias e implementou o Plano Nacional de Contingência para conter a propagação do vírus. Entre as ações estão o isolamento da área afetada, a instalação de barreiras sanitárias e a investigação em um raio de 10 quilômetros ao redor da propriedade. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que todos os protocolos de contenção estão sendo aplicados com agilidade para preservar a saúde pública e a segurança da produção avícola, fundamental para a economia do estado. O Ministério da Agricultura ressaltou que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, e que o risco de infecção humana é baixo, ocorrendo principalmente entre profissionais com contato direto com as aves afetadas. No entanto, o impacto econômico já é sentido. A China suspendeu as importações de carne de frango do Brasil por 60 dias, conforme previsto em protocolo de exportação entre os países. As autoridades continuam monitorando a situação de perto e a população é orientada a seguir consumindo produtos avícolas com segurança, mantendo-se atenta às informações oficiais. CPMI do INSS, fraudes em aposentadorias. Hoje em destaque, um escândalo que abala a confiança no sistema previdenciário brasileiro. A instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, para investigar fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O pedido para a criação da CPMI foi protocolado em 12 de maio de 2025, com o apoio de 36 senadores e 223 deputados, incluindo membros da base governista. A comissão visa apurar descontos ilegais em aposentadorias e pensões, que causaram prejuízos estimados em 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. A operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2025, revelou que cerca de 9 milhões de beneficiários foram afetados por descontos não autorizados em seus benefícios. A investigação identificou 11 entidades formalmente envolvidas no esquema, com suspeitas sobre mais de 20 organizações similares. O então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado e 6 servidores foram suspensos de suas funções. Durante a audiência na Comissão de Transparência do Senado, senadores cobraram a criação da CPMI. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, pediu cautela para que a comissão não atrase as investigações da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, além do ressarcimento aos aposentados e pensionistas prejudicados. O governo federal está se preparando para enfrentar a possível criação da CPMI, buscando influenciar a comissão para proteger o presidente Lula e responsabilizar a gestão anterior. O ministro da Previdência e o senador Sérgio Moro protagonizaram um embate sobre o tema no Senado.
A criação da CPMI reflete a necessidade de maior transparência e fiscalização na gestão dos recursos públicos, especialmente no sistema previdenciário, que afeta milhões de brasileiros. A sociedade aguarda respostas e medidas concretas para evitar que fraudes como essa voltem a ocorrer. Crise na CBF. Hoje em destaque, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, enfrenta uma nova e profunda crise institucional. O presidente Edinaldo Rodrigues foi afastado do cargo por determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acusado de falsificar documentos relacionados à sua reeleição em 2022. A decisão judicial aponta que a assinatura do ex-presidente da CBF, Coronel Nunes, em um acordo que permitiu a reeleição de Rodrigues até 2030 foi falsificada. O Coronel Nunes, diagnosticado com câncer cerebral em 2018, teria sua capacidade cognitiva comprometida, tornando inválida sua assinatura no documento. Com o afastamento de Rodrigues, Fernando Sarney, vice-presidente da CBF e um dos autores da ação judicial, assumiu interinamente a presidência da entidade. Sarney é responsável por conduzir novas eleições, prevista para ocorrer até meados de junho. A crise gerou reações imediatas. 19 dos 27 presidentes das federações estaduais assinaram um manifesto pedindo renovação na CBF, criticando a centralização de poder e a instabilidade jurídica que comprometeram o futebol brasileiro há mais de uma década. A instabilidade na CBF também levanta preocupações sobre o futuro da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti, anunciado recentemente, foi contratado sob a gestão de Edinaldo Rodrigues. Embora o contrato de Ancelotti esteja blindado contra mudanças na diretoria, a crise institucional pode afetar o planejamento da equipe para eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A imprensa internacional repercutiu a crise. O The New York Times descreveu a situação como uma bagunça disfuncional, destacando a instabilidade no comando do futebol brasileiro. A CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o afastamento de Edinaldo Rodrigues. Enquanto isso, a entidade enfrenta o desafio de restaurar a confiança de torcedores, atletas e patrocinadores em meio a uma das maiores crises de sua história. Pois é. Declarações polêmicas de Lula sobre política externa. Hoje em destaque, as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm gerado controvérsias e tensões no cenário internacional, colocando em xeque a posição do Brasil em assuntos de política externa. Durante sua visita à China, Lula buscou fortalecer os laços econômicos com um país asiático, criticando as tarifas impostas pelos Estados Unidos e anunciando investimentos chineses no Brasil. Essa aproximação ocorre em um momento de instabilidade global, marcado pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos da América e a China. No entanto, suas declarações sobre conflitos internacionais têm sido alvo de críticas. Ao comentar sobre a guerra na Ucrânia, Lula sugeriu que tanto a Rússia quanto a Ucrânia compartilham responsabilidades pelo conflito, uma posição que foi mal recebida por líderes ocidentais. Além disso, sua proposta de que a Ucrânia cedesse a Crimeia à Rússia em troca de paz foi amplamente rejeitada. A participação de Lula no desfile do Dia da Vitória em Moscou, ao lado do presidente Vladimir Putin, também gerou controvérsias, especialmente considerando que o Brasil é um signatário do Tratado de Roma, que prevê a prisão de indivíduos com mandatos do Tribunal Penal Internacional, como é o caso de Putin. Em ações e declarações têm causado desgaste na imagem internacional do Brasil e levantado preocupações sobre possíveis repercussões econômicas e diplomáticas, especialmente com a mudança de governo nos Estados Unidos.
A comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos dessas posições, enquanto o Brasil busca equilibrar suas relações diplomáticas em um cenário global cada vez mais complexo. Negociações entre Rússia e Ucrânia. Hoje em destaque, as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, que retornaram após mais de 3 anos sem diálogos diretos. O encontro realizado em Istambul marca um passo significativo, embora os resultados concretos ainda sejam limitados. As delegações de Rússia e Ucrânia se reuniram no Palácio Dolmabahçe, em Istambul, com mediação da Turquia e participação de representantes dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha. Essa foi a primeira negociação direta desde março de 2022. Apesar do clima tenso, um acordo foi alcançado para a troca de 2.000 prisioneiros de guerra, 1.000 de cada lado, representando a maior troca desde o início do conflito. Além disso, as partes decidiram compartilhar por escrito as condições para um possível cessar-fogo e agendar futuras reuniões. O presidente ucraniano Zelensky criticou a ausência de Vladimir Putin nas negociações e a composição da delegação russa, considerada de baixo escalão. Ele enfatizou a necessidade de um cessar-fogo real, duradouro e monitorado, além de medidas humanitárias, como a repartição de crianças e a liberação de civis. Por outro lado, a Rússia condicionou uma possível trégua à retirada ucraniana de zonas estratégicas, o que foi rejeitado por Kiev. A delegação russa, liderada por Vladimir Medinsky, ex-ministro da Cultura e conselheiro de Putin, foi criticada por sua falta de autoridade para tomar decisões significativas. Líderes europeus e da OTAN expressaram frustração com a postura da Rússia e discutem a imposição de novas sanções caso não haja avanços nas negociações. O presidente turco Erdogan reiterou seu apoio à soberania da Ucrânia, incluindo o reconhecimento da Crimeia como território ucraniano. As negociações em Istambul representam um avanço modesto, com a troca de prisioneiros sendo o principal resultado concreto até o momento. No entanto, as divergências sobre questões territoriais e a audiência de líderes nas conversas indicam que ainda há um longo caminho a percorrer para a paz. Posse do Papa Leão XIV. A iminente posse do novo líder da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. A cerimônia está marcada para este domingo, dia 18 de maio de 2025, às 10 horas, na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa Leão, nascido Robert Franz Prevost, em Chicago, é o primeiro pontífice norte-americano da história da Igreja Católica. Com 69 anos, sua eleição ocorreu em 8 de maio de 2025, durante um conclave que reuniu 133 cardeais, o maior número de votantes já registrado. Prevost é conhecido por sua atuação missionária no Peru e por seu compromisso com a justiça social, refletindo os valores do seu antecessor, o Papa Francisco. A escolha do nome Leão XIV é uma homenagem ao Papa Leão XIII, autor da encíclica Rerum Novarum, que abordou questões sociais durante a Revolução Industrial. Leão XIV expressou o desejo de adaptar esse legado aos desafios contemporâneos, com a quarta Revolução Industrial e a inteligência artificial. A cerimônia de posse incluirá a entrega do palio e do anel do pescador, símbolos do ministério petrino. A missa será celebrada conforme o rito romano, com elementos do rito bizantino, e não incluirá a coroação papal, tradição que foi abandonada após o Concílio Vaticano II. Após a posse do Papa Leão XIV, tem uma agenda cheia. Em 21 de maio presidirá sua primeira audiência geral, e em 25 de maio tomará posse como bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão.
Sua primeira viagem internacional está prevista para o final deste mês, a cidade de Niceia, na Turquia, para celebrar o 1700 aniversário do Concílio Cristão. Visita de Trump ao Golfo Pérsico. A recente visita do presidente Donald Trump entre os dias 13 e 16 de maio, Trump percorreu a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos, em uma agenda marcada por acordos bilionários, negociações diplomáticas e polêmicas geopolíticas. Na Arábia Saudita, Trump anunciou o fim das sanções econômicas dos Estados Unidos à Síria, abrindo caminho para investimentos que podem chegar a 1 trilhão nos próximos meses. O país também firmou um acordo de 142 bilhões em vendas de armas e investimentos diversos, totalizando 600 bilhões. No Catar, destacou-se um acordo de 96 bilhões entre Qatar Airways e a Boeing. Além disso, Trump aceitou um presente controverso, um avião de luxo avaliado em 400 bilhões, oferecido pela família real catariana. Nos Emirados Árabes Unidos foram assinados acordos significativos, incluindo a compra de semicondutores avançados dos Estados Unidos da América e um compromisso de aumentar os investimentos em projetos energéticos americanos de 70 bilhões para 440 bilhões até 2035. Trump se reuniu com o novo presidente sírio, Ahmed al-Shara, marcando o primeiro encontro entre líderes dos dois países em 25 anos. O presidente americano também indicou que o Irã recebeu uma proposta dos Estados Unidos sobre seu programa nuclear e que uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, está sendo planejada. A visita de Trump foi marcada por controvérsias. A proposta de transformar Gaza em uma zona de liberdade sob controle americano gerou críticas. Além disso, a ausência de Israel na agenda e a priorização de acordos com monarquias do Golfo foram vistas como um distanciamento das relações tradicionais com o país. A visita também coincidiu com uma escalada de violência em Gaza, onde os ataques israelenses resultaram em dezenas de mortes. Apesar das expectativas, não houve avanços significativos em cessar fogos ou ajuda humanitária durante a viagem. A visita de Trump ao Golfo Pérsico reforçou laços econômicos e diplomáticos com países árabes, mas também levantou questões sobre prioridades geopolíticas e o papel dos Estados Unidos da América em conflitos regionais. Se você gostou dos conteúdos, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais notícias e análises. Até a próxima semana e uma excelente e abençoada também. Abraço!